Ontem minha mãe disse que não aguentava mais o noticiário sobre o acidente que vitimou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Eu imagino que muita gente deve estar dividindo essa mesma sensação. É um excesso. Vocês lembram da cobertura da morte de Tancredo Neves? Só se falava em Tancredo Neves, enterro, sepultamento. A doença dele, então, durou semanas. A morte de Ayrton Senna foi a mesma coisa. E assim foi a morte do governador de São Paulo, Mário Covas. Este país adora a tragédia e o luto. A gente detesta heróis. O Amir Klink atravessa o Oceano Atlântico Sul da Namíbia até a Bahia, remando, sozinho, e não acontece nada com ele. Ninguém promove desfile na Avenida Rio Branco, na Avenida Paulista, jogando papel picado sobre a cabeça dele. Assim como a Isabel Pimentel vem lá de Londres, num veleiro, sozinha, até Fortaleza, ninguém dá bola. Esse moço Alencar, que recém recebeu o prêmio equivalente ao Nobel de Medicina, também foi recebido assim com indiferença. Mas um enterro nós adoramos. Eu arrisco mais uma vez a dizer que é a combinação do banzo africano, o luto português e a melancolia indígena que formaram a raça brasileira que adora um bom enterro, um velório, uma tragédia e detesta glórias. Parece que a gente não gosta de glórias para esse país, infelizmente. E o país já está aí numa tragédia econômica, a gente está afundando cada vez mais numa tragédia moral, a corrupção está por toda parte, numa tragédia de justiça em que os bandidos têm mais direitos que as vítimas, numa tragédia da educação em que nós detestamos educação, já que a educação liberta, né? E a mesma coisa acontece com a saúde pública, em que nós nos humilhamos, em que os direitos humanos são desrespeitados, mas nós estamos discutindo direitos humanos de 40 anos atrás. O país parece que enlouqueceu. Vejam, por exemplo, uma roda gigante que tombou em Fortaleza. Matou um jovem de 26 anos, feriu outras 5 pessoas, e não é a primeira vez. Toda hora a gente vê parques de diversões sem fiscalização, onde acontecem acidentes que levam a mortes e a ferimentos às pessoas. Mas a gente não liga o mínimo, né? O maior exemplo é o dos homicídios, são 150 por dia. 154 mortes no trânsito por dia e nós não ligamos porque a gente não dá muita importância às nossas próprias vidas. Vejam só, agora em São Paulo, um juiz mandou pagar uma indenização de 100 mil reais, 50 mil reais, a uma condenada. Ela estava na penitenciária e deu à luz, mas ela era tão violenta e tinha uma história de violência tão grande que ela foi amarrada à mesa de obstetrícia. E o juiz disse que não era possível, que ela tinha que ficar soltinha, tinha que respeitá-la, ela que não respeitou ninguém, tinha que ser respeitada. Eu sugiro que o senhor juiz, a família do senhor juiz, convivam com essa pessoa, né? Já que está punindo os enfermeiros, os médicos, os auxiliares de enfermagem, que correram risco de vida com essa mulher, né? E que a amarraram para que ela pudesse dar à luz. Tomara que a criança dela não tenha a sua genética, né? Mas, enfim, no Brasil não faz mal que seja bandido. Aqui neste país o bandido se dá bem mesmo. Gente, agora o IBGE que mostra que a Copa foi um desastre para os hotéis, para as companhias aéreas, para os restaurantes e para o comércio de varejo de um modo geral. Móveis, eletrodomésticos, veículos, eletrônicos, tecidos, combustíveis. Só os supermercados tiveram um pequeno ganho porque afinal as pessoas tinham que comer, né? E aqui em Brasília estão falando que foi um sucesso
o turismo na Copa. Só veio gente dura, pelada, que não tinha dinheiro para gastar, né, como é torcedor de futebol. Né? As vendas foram inferiores às do ano passado. Né? Sobrou pouco. A única coisa que sobrou, enfim, foram os estádios. Quem ganhou foi quem contratou obra para fazer estádio. Esse é o legado da Copa. De Brasília, Alexandre Garcia. Completamente equivocado, né, Alexandre? O Copa do Mundo abriu o olho do mundo para o Brasil, tá certo ou não? E não foi nada disso, não. O pessoal está valorizando porque, na verdade, o entusiasmo da Copa do Mundo, né, desviou o foco. Muita gente ganhou com a Copa do Mundo. E alguns, logicamente, perdem, porque nem sempre todos ganham. Tá certo? Não? Então, não venha com essa não, Alexandre Garcia, que isso aí é realmente aquela velha história que vocês estão tentando encontrar realmente alguma coisa para mostrar a tragédia que vocês pintaram que não aconteceram. Larga a mão, larga a mão. Essa que é a verdade. Agora, o Alexandre não fez uma coluna, ele fez uma feijoada hoje, né? É coluna feijoada, a gente costuma chamar no jornalismo, porque numa feijoada você sabe que muitas pessoas não admiram o paio, admiram a carninha seca, admiram muita coisa está na feijoada, mas de repente tira de lado o corinho, tira de lado o rabo, o pé, tá certo? Então, então, quer dizer, a coluna do Alexandre Garcia, você até elogia alguns pontos e critica outros, tá certo? Não? Porque eu não entendi muito bem o que o Alexandre Garcia disse. Aplaudir Almir Klink, aquela outra que veio com um veleiro. Bando de gente rica que não tem o que fazer, rapaz. Tem que trabalhar. Já pensou ficar navegando feito tonto? Não, ele é um cientista fazendo alguma pesquisa, eu não vi pesquisa interessante nenhuma feita por essa gente. É um viajante, apaixonado pelo mar, tem condições de bancar o seu hobby, a sua vocação. Você percebe? Nada contra, mas também não é nenhum herói, né? É isso aí. Então é isso que eu digo a você. Agora, herói é o cara do Nobel da Medicina, isso tem. Então devemos valorizar essas pessoas. Agora, valorizar o Almir Klink, eu não sei. Como também não vejo por que valorizar ídolos, né, como Ayrton Senna e jogador de futebol, também não vejo muito sentido nisso, não. Está aí, portanto, a coluna feijoada, hoje, do Alexandre Garcia, que sexta-feira cai bem uma feijoada, né? Tá certo? Então misturou tudo aí.